o tema de hoje é domínio de gráfico. Vamos começar com o que é domínio. Galera, domínio de um gráfico, basicamente, são os valores de x. Você tem um gráfico, do tipo y igual a x e você tem que imaginar quais são os possíveis valores de x. Vamos supor que o domínio de x pode ser 1, 2, 3 ou 4. Vamos supor que esse seja o domínio. Isso significa que você só pode substituir na função o 1, o 2, o 3 e o 4. Você não pode substituir o 5, o 6, o 2,5, o 2,7. Então o domínio são os possíveis valores de x que você coloca no gráfico. E o enunciado pode definir isso para você, ou você define isso de acordo com as principais restrições de domínio. Por exemplo, se você tem um gráfico y igual a 1 sobre x, é lógico que o x tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Aí, se você esboçar o gráfico disso, por exemplo, o gráfico vai ser algo desse tipo aqui. E você pode perceber que, quando o x é zero, não vai ter imagem no gráfico. Ou seja, o domínio, nesse caso aqui, é qualquer valor de x. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20, pode ser menos 3. O único valor que não pode entrar aqui é o zero. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, você tem que conhecer bem o que é domínio e quais são as suas principais restrições. Mas, isso aqui, se você fez um bom ensino médio, você já viu, você sabe o que é domínio. Só que agora você está na faculdade, meu querido, minha querida. Aqui na faculdade, as coisas são mais divertidas. Vai aparecer para você uma função de duas variáveis. Duas variáveis. Exemplo, se aparecer para você assim, z é 1 sobre x mais y. O que não pode acontecer? O denominador não pode ser zero. Quando que o denominador vai ser zero? Quando o y for igual a menos x. Então, quando o y for igual a menos x, está errado, é um problema. Aí, qual é o domínio desse gráfico? Completamente diferente daqui. Porque aqui, o domínio é uma região do eixo x. Qual que é o domínio aqui? Quando você tem uma função de uma variável só. O domínio é o zero aberto e você pode tudo que está depois, tudo que está antes do zero. Só que quando você está num gráfico de duas variáveis, o domínio tem duas variáveis também. Então, essa reta aqui, y igual a x, é aquela famosa reta que passa pela origem. Essa reta aqui, Essa reta aqui é o y igual a x. Então, o que eu estou falando? O que isso quer dizer? Qualquer par de xy que esteja depois dessa reta ou que esteja antes dessa reta, vou pôr em azul também, pode entrar. O que não pode entrar? São os valores em que y é igual a menos x. Ou seja, essa reta aqui representa a restrição de domínio. Então existe o domínio de duas variáveis, que é mais simples, é só esboçar uma região no eixo x, mas domínio de uma função com duas variáveis, aí você tem que esboçar uma região no plano de xy. Tá? Então você pode perceber que quando você entra na faculdade as coisas ficam mais legais. E eu vou resolver alguns exemplos aqui bem loucos com vocês, tá? Então, para você passar em cálculo de primeira, domínio é uma matéria extremamente importante, tá? Domínio de uma variável, isso aqui já era para você estar sabendo. Então, dá uma revisada nisso aí. Agora, domínio com duas variáveis, provavelmente isso é novidade para muita gente. Quais são os tipos? Galera, presta atenção nessa aula, porque isso aqui é o 80-20 da matéria de domínio, tá? O que não pode acontecer? Basicamente, são três grandes principais restrições de domínio. Primeira restrição é a fração. Se aparecer fração, você vai pegar o que está embaixo e vai falar assim, o que está embaixo tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Entendeu? Não importa o que tem embaixo, pode ter x mais y embaixo,
Qualquer coisa, o denominador nunca pode ser zero. Essa é a primeira restrição. Então anota aí. A segunda restrição é quando aparece uma raiz de x. Quando nós temos raiz, é só lembrar que não existe raiz no número negativo. Não existe assim, né? No mundo dos reais. Porque tem os números complexos também. Não vou falar de números complexos, senão eu vou surtar a cabeça de vocês. Então, assim, vamos assumir que não existe. Tá bom? Mas existe sim. Ó, raiz de x, você vai pegar o que está dentro da raiz e vai falar assim, é sempre maior ou igual a zero. Aí aqui vem um bônus. Porque você sabe que raiz quadrada tem que ser maior que zero. E se cair uma raiz quarta na sua prova? E se cair uma raiz sexta? Galera, raiz com índice par, o que está lá dentro tem que ser positivo. Ou zero, tá bom? Essa é a segunda restrição que cai demais nas provas. Então, ó, se você quer passar em cálculo de primeira, anota essas 3 restrições aqui, tá? Porque eu tenho quase certeza que isso vai cair na prova de vocês. A última restrição é o ln. ln de x. Galera, é muito parecido com o da raiz. Você vai pegar o que está aqui dentro, isso aqui tem que ser maior que zero. Não pode ser igual a zero, é só maior. Não existe ln de negativo, nem ln de zero, especificamente zero. Então, só essas 3 principais restrições de domínio. Existem outras? Existem, por exemplo, arco seno de x, arco cosseno de x. Tem outras restrições de domínio, só que essas são as 3 principais. São as que mais caem na prova. Então, assim, o que eu sempre falo para os alunos é o seguinte. Se você lembra dessas 3 restrições de domínio, se cair algo diferente disso, você pode afirmar que o domínio é real. O que é o domínio real? Significa que pode tudo, tá? Você pode colocar qualquer coisa ali. Então, por exemplo, y é igual a x ao quadrado. Aí você vai pensar assim, ó, tem raiz? Não. Tem ln? Não. Tem fração? Também não. Então pronto, acabou o exercício, domina as reais, vai para a próxima. Sacou? É um jeito assim, imediato de você achar o domínio. Você, lembra que decora essas 3 restrições. Se aparecer uma função que não tem essas 3 restrições, você afirma que o domínio é real. Por exemplo, uma que todo mundo erra. Y é raiz cúbica de x. O domínio aqui também é real, porque só vai ter restrição quando for raiz com índice par. Então aqui o domínio também é real. Então é mais fácil você decorar essas 3 e assumir que o resto é tudo que as outras funções assumem qualquer coisa, porque isso aqui vai resolver 90% das questões de prova. Mas existem outras restrições, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live só de restrição de domínio. Aí eu passo tudo completinho, falo sobre arco seno, arco cosseno, enfim. Isso aqui é 80-20 para você passar em cálculo de primeira.